Alguém do seu está tentando se comunicar. Como você sobre uma pessoa que vai mudar sua vida para sempre. Em 2023 essa pessoa entrará em sua vida. Como milagre em sua vida será inundada de bênçãos e milagre. Inesperado. De uma forma que você nunca esperou que fosse seis razões pela que você deve confiar em Deus. E ele conhece você pelo seu nome. Doit e ele lutará a sua batalha. 3 e ele sempre pensa no seu bem. 4 e ele tem plano melhor para você. 5 e ele e o seu refúgio em tempo de necessidade. 6 e ele está sempre com você. Jesus diz portanto eu vos digo tudo que pedir na oração creia que oros best. E será sua hora está chegando. Está presta a acontecer para você. Você pode sentir isso tanta bênção está ao próxima. Continue acreditando, continue orando. Veja sua vida mudar para melhor. Assista esta vidéo até o final para receber a bênção de Deus. Deus diz que você chorou tanta vezes particular mas agora estou preste. Abençoa Elohim publicou U6 sua luta. U6 sua lágrima. Confia em mim para cada lágrima tenha uma bênção para você e te ajudante. Tenha certeza de que estou ajudando você. Agora. Eu sempre estarei aqui comme você no presente no futuro e te amo na andem. Ansioso por coisa alguma mas toda a situação pela oração e suplica como ação de graça apresentem ce pedido a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará ce coração. Sua mente em Cristo Jesus. Médico pode salvar sua vida. Advogado pode defender sua vida. Soldado pode lhe dar uma vida pacífica. Mas somente Deus pode lhe dar uma vida eterna. Ce anjo está constantemente cuidando de você e reconhecem que este ponto de virada para você. Uma grande mudança positiva está chegando em sua finança. Relacionamento carreira e saúde. Algo grande está vindo em sua direção. Espero momento incrível. Relacionamento incrível aventura. Incrível felicidade crescimento. Você está pronto. Digite sim se estive pronto. Querido Deus toque o corpo da pessoa que está assistindo a este vídeo como cura. Toque sua finança. De bênção. Cette mensagem de Deus para você que você vai prosperar. Cette você e amado algo de bom está vindo. Em sua direção. Boa notícia. Bon tempo, bon relacionamento boa. Sou de bênção que muda ma vida. Deus diz que se você está vendo isso, significa que você está presta a ser abençoado como uma segunda chance na vida. Uma segunda chance de viver a vida dos. Se sono não persa a oportunidade. Deus diz que você precisa da minha paz. Não daquela bebida. Você precisa do meu amor não dessa droga e vous te confortar você prosperará você. Está atraindo amor genuíno para sua vida. Todo os aspectos da sua vida estão florescendo como boa vibração. Você está presta a ser mais feliz do que nunca. Você está entrando em novo e poderoso capítulo de sua vida não tenha medo. Ce sono se tornará a realidade sua. Bênção se multiplicará esta semana. Digite o creio para receber a bênção. Notícia de última hora a mana de mana. Deus vai te dar milagre que cancelar toda a preocupação em sua vida. Revendico agora o seu queria te dizer que você é incrível tudo vai dar certo para você porque você merece uma vida maravilhosa e sem preocupação.
Deus nao quer que você se esforce mais. Et elle quer que você confie nele mais. Profundamente aporta esta se abrindo o amor esta. Entrando melhor finança esta ouvindo. Para você possua maove atrair. Dinheiro. Entregue ao Senhor tudo que você faz. E ele estabelecerá ce plano. Esta é a sua temporada de recuperação. Deus restaurará tudo que o inimigo. Roubou você recuperar a sua paz sua. Prosperidade se proposito. O que você perdeu está voltando. Multiplicado 10x. Ce anjo está o dizendo que sua vida amorosa financeira e espiritual florescerá nas próximas semanas. Nunca persa a esperança quando você pensa que acabou Deus te envia milagre algo estressante está presta. Ser de sua vida sera substituído por uma benção de mais fort da vontade de Deus vai acontecer. Nada vai impedir ce nao fort et elle était muem. Plano melhor. Tena paz e saber que de repente você encontrará a pessoa certa. Sua saúde vai melhorar. Porta que estavam fechada agora se abrirá meta serao alcançada o oraço. Serao attendida. Deus diz que vous te curar. Farei o impossível possível e sua vida. Nao desista de sua fé e mim se você confiar nisso ce tempo ruim vai acabar. Neste fim de semana. Esteja pronto para novo começo. Maravilhoso. Algo está entrando e sua vida que mudará completamente tudo de uma forma muito positiva. Isso é sinal disso sopor algo nao está acontecendo para você agora nao. Significa que nunca acontecerá Deus tem plano melhor para você. Se você acredita no plano de Deus diz que você estará comemorando algo realmente especial e breve. Cas parece fora deste mundo como de repente acontece como você esteja pronto para isso. Aceite isso. Está acontecendo. Às vezes aprendo a destruir-se. Plano para garantir que o caminho para o seu destino seja seguro e claro. Deus diz que sua vida romântica se tornará tão maravilhosa que você criará asa para voar mais alto do que nunca. Amor vai te curar. Você receberá impulso de energia nova. Fresco você está na cama agora e está se perguntando como lidar com uma situação que parece fora de seu controle. Apenas fique quieto e estou ao seu lado. O Senhor protegerá de todo mal e ele cuidará de sua vida. O Senhor cuidará de sua vida e vendas. Agora e para sempre. Sabemos que toda a coisa cooperam para o bem para os que amam a Deus para os que são chamados segundo o propósito de Deus querido. Deus me dê força para entender que a vida não é justa. Ajude-me a superar o pensamento distorcido que me invade de VM. Quando ajuda-me a recorrer a ti toda a faz da vida. Ajuda-me a amar como tu amas. Ajuda-me a perdoar como tu te perdoas. Chamo para trazer outro até você. Mas me orgulho às vezes atrapalha. Ajuda-me a abrir mão do meu orgulho para que eu possa fazer a tua vontade. Eu te amo.